Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, nesse sabadão, dia 28 de junho de 2025, mês de junho chegando ao fim aí, acabamos de passar da metade do ano. E hoje, meus amigos, nesse sabadão, o que tem? Um dos jogos mais importantes da história do Botafogo e do Palmeiras também. Botafogo e Palmeiras, oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Quem diria que todos os clubes brasileiros iam se classificar e a gente ia ter um confronto brasileiro logo nas oitavas de Botafogo e Palmeiras, que se enfrentaram aí ano passado, ano retrasado, vários confrontos decisivos e acabou caindo aí na Copa do Mundo de Clubes. Logo em seguida vai ter Benfica e Chelsea também, outro jogão aí bem equilibrado. E vamos ter também Atletiba na Série B, temos dois clássicos na Série B, mas eu separei o Atletiba aqui, Atlético Paranaense, Curitiba, um dos clássicos de maiores rivalidades no Brasil, para quem não sabe. Então, vou deixar 3 tips prontos para vocês aqui nesse vídeo, mas antes, deixa aquele like que eu sempre peço para vocês aí, para ajudar meu trabalho, e se inscreva no canal, você que assiste meus palpites aqui, minhas tips todos os dias e não está inscrito ainda. Então vamos embora, hoje a gente vai fazer diferente, porque a gente sempre começa aqui por ordem de horário. Mas pô, hoje a gente tem um jogo da Série B e 2 da Copa do Mundo de Clubes. Vamos começar pela Série B, apesar de ser um clássico aqui. Atletiba, Atlético Paranaense e Curitiba jogando na Liga Arena, 6h30 da tarde, nesse sabadão. Eu tenho uma tip pronta para vocês no mercado de cartões e gols. Então se liga aqui, ó. Vou pegar aqui os últimos 4 jogos entre Atlético e Curitiba pelo Brasileirão. Por que eu não vou pegar os jogos aqui do Campeonato Paranaense? Porque muitas vezes, na maioria dos últimos anos aí, o Atlético Paranaense tem jogado com time reserva, com time de aspirante, ou até a molecada da base também. Então a gente não pode ficar se baseando tanto nessas estatísticas de Campeonato Paranaense. Vou pegar aqui de 2022, a gente teve confronto pela Série A do Brasileirão, e a gente teve aqui Atlético Paranaense 1, Curitiba 0, aí no retorno a gente teve mais uma vitória do Furacão contra o Curitiba por 1-0, ou seja, 2 jogos, 2 gols. Em 23 a gente também teve 2 confrontos aqui pela Série A, obviamente, na ida e volta. O primeiro, Atlético Paranaense ganhou de novo 3-2, e no retorno o Curitiba ganhou um jogo aqui por 2-0, ou seja, todos esses jogos tivemos gols. A gente vai pegar um intervalo aqui entre 1 a 5 gols, que foi que ficou em todos esses jogos que eu falei aqui pra vocês. Acredito que vai ter gol também nesse jogo, porque os dois ataques estão muito bons aí nessa Série B, apesar do Atlético Paranaense não estar fazendo uma campanha tão boa. Tem qualidade no ataque, tem Juliano, tem Allan Kardec, Luiz Fernando ali, não teve uma boa passagem no Botafogo, mas faz uma boas temporadas aí, nas últimas temporadas que teve no futebol brasileiro, Atlético Goianiense, agora no Atlético Paranaense. Então eu vejo gols aqui, mas também não vejo saindo 6 gols nesse clássico. Vamos pegar um intervalo entre 1 a 5 gols, e vamos pegar aqui também menos de 8 cartões. Muita gente vai falar assim, porra, mano, esse clássico pega fogo, sai muitos cartões. Sim, e eu concordo. Agora, tá uma linha de 8 cartões, menos de 8 cartões, com o Rafael Claus apitando. Cara, o Rafael Claus apitando, eu tenho os números dele aqui e vou passar para vocês aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, nessa temporada aqui na Libertadores, ele apitou aqui 5 jogos, ele deu 3 cartões, 5 cartões, 4 cartões, 4 cartões e nenhum cartão. No Brasileirão da Série A aqui, 4, 2, 3, 7, 1, 7 e 4. Ou seja, em nenhum desses jogos aqui ele bateu essa linha de 8 cartões aí, apitou 2 também pela Série B. Um ele deu 3 cartões e o outro ele deu 5 cartões. Ou seja, Rafael Claus não deu 8 cartões ainda nessa temporada, e é nisso que a gente vai acreditar, porque ele é um árbitro experiente, sabe controlar o jogo. Então a nossa tip pronta para esse Atletiba aí, que deve pegar fogo sim, mas o Rafael Claus vai controlar pra gente, se Deus quiser. Vai ficar assim, intervalo entre 1 a 5 gols e menos de 8 cartões no jogo, odd alta, já vai dar uma odd de 1,83 aí. Por esse cenário que eu falei pra vocês aí, tem muito valor. E agora sim, vamos de Copa do Mundo de Clubes, oitavas de final, Botafogo e Palmeiras. Na verdade é Palmeiras e Botafogo, porque o Palmeiras se classificou em primeiro, então é o mandante aqui do jogo. E pra esse jogo, é o seguinte, eu vejo um cenário aqui bem amarrado de jogo, bem disputado, bem equilibrado. Na verdade, eu não vejo favorito assim, sem clubismo nenhum, cara. Não vejo favoritismo pro Palmeiras, também não vejo favoritismo pro Botafogo. Vejo um jogo bem equilibrado aqui. E é por isso que eu quero trabalhar no intervalo entre 1 a 3 gols. Do jeito que tá sendo os jogos do Botafogo aqui nessa Copa do Mundo de Clubes. Tudo bem que o adversário é até inferior aqui, o Palmeiras é até inferior ao Atlético de Madrid ou ao PSG, mas acredito sim, um jogo bem estudado, bem amarrado. Então a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 3 gols. Jogos do Botafogo aqui, ó. Estreou ganhando de 2-1 do Seattle. Depois ganhou do PSG, essa vitória histórica aí do Botafogo por 1-0. E também perdeu aí pro Atlético de Madrid por apenas 1-0. E aqui, os últimos confrontos aqui, últimos 5 confrontos entre Botafogo e Palmeiras, a gente, tudo confronto decisivo aqui, a não ser esse 0-0 aqui que acabou na última partida, porque foi estreia do Campeonato Brasileiro. Mas a gente teve aqui na Série A de 2024, 1-0 Botafogo, 2-1 Botafogo pela Libertadores do Newton Santos, 2-2 com o Palmeiras no jogo de volta da Libertadores, 3-1 Botafogo pelo Brasileirão já reta final, e esse 0-0 aí recente. A gente perderia aqui, em 3 jogos, de 5 jogos, a gente perderia esse intervalo entre 1 a 3 gols. Mas, cara, a gente tá falando aqui de um jogo inédito, de uma oitava de final de Copa do Mundo de Clubes. Então, vejo saindo aqui pelo menos um golzinho aqui. A minha maior preocupação aqui não é estourar esse limite de 3 gols, não. Minha maior preocupação aqui é um 0-0, mas vou confiar aí num golzinho, pelo menos 2 aí, nesse jogo aí. Então, a gente vai pegar esse intervalo entre 1 a 3 gols. E vamos trabalhar também na finalização do Botafogo. Tá com uma linha de mais de 7 finalizações do Botafogo, pra mim tá baixa. Mesmo no jogo contra o Atlético de Madrid, que o Botafogo só precisava
precisava se defender, o Botafogo conseguiu dar 7 finalizações, não é no gol, finalizações, chutou para fora, chutou no gol e tudo mais. Então, pra mim, essa linha aqui tá muito baixa pro Botafogo. Então, assim vai ficar nossa tip pronta aí, que vocês tanto pediram aí pro jogo do Botafogo e Palmeiras. Intervalo entre 1 a 3 gols do Botafogo e mais de 7 finalizações, dá uma odd de 1,57. Não é a odd que a gente tá acostumado a trabalhar aí, mas vejo muito valor por esse cenário de jogo aqui. 5 horas a gente tem outro jogão aqui, o Benfica contra o Chelsea. Benfica de Bruno Lage, ganhou do Bayern de Munique. Mas aqui, cara, eu comentei isso lá no Instagram com vocês. Quem não me segue lá, @Ramon Scarino. Vou falar aqui pra vocês também no canal. Cara, a partir do momento que os times se classificaram, bem ou mal, se classificou bem aos trancos e barrancos, se classificou bem ou se classificou aí aos trancos e barrancos, não importa. A partir de agora é um outro campeonato. E para mim, times como Chelsea, Borussia Dortmund, Real Madrid até se classificou bem, vão crescer. O próprio Bayern de Munique, que se classificou em segundo, para mim vão crescer agora nesse mata-mata aí, vão mostrar sua força. Então aqui, mesmo o Benfica ganhando do Bayern de Munique, que foi com um time recheado de reservas aí, eu vou no Chelsea, que perdeu também pro Flamengo, é isso que eu tô falando. Aqui, para mim, o que aconteceu na fase de grupo, eu vou dar meio uma ignorada, que a gente não pode ignorar 100%, mas vou deixar um pouco de lado aqui, porque para mim agora começa outro campeonato e eu vejo o Chelsea aqui com muito mais força e superior ao Benfica. Então a gente vai de Chelsea para se classificar e mais de 5 finalizações do Benfica, porque sim, essa linha tá muito baixa de finalizações do Benfica, apesar de achar que o Chelsea vai tomar ali a iniciativa, vai propor o jogo, tá muito baixa essa linha aqui pro Benfica. Então a gente vai de Chelsea para se classificar e mais de 5 finalizações do Benfica, a odd de 1,70 para mim tá muito alta, com muito valor, pra gente fechar esse nosso vídeo aí, na verdade fechar as chips aqui e os palpites, porque eu vou deixar o bilhete, já tá na tela para vocês aí, hoje dá pra gente fazer um bilhete sim, com uma oddzinha mais alta pra galera que gosta, pra galera que sempre fica pedindo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu tô de volta com mais Copa do Mundo de Clubes, mais fase de mata-mata, os jogos das oitavas de final. Amanhã tem Flamengo e Bayern de Munique, vou falar aqui desse jogo. E é isso, tamo junto, fiquem com Deus e fui!